Oi, gente. A CPMF vai retornar como nova CPMF? O que é que significa a demissão do Marcos Sintra? E qual é o projeto agora do governo em relação a impostos? Eles estariam pensando em taxar dividendos empresariais, renda, uma coisa até de esquerda, tradicionalmente defendida pela esquerda? Por que o governo estaria disposto a fazer isso? E vão ter novos impostos sobre o consumo? O que é que isso está o que é que está acontecendo? Bem, esse vídeo vai ser um vídeo para tentar esclarecer algumas dessas questões. Eu vou tentar explicar isso. Se você chegou agora, o canal Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Tem uma sessão de diálogos com grandes especialistas e nesse final de semana nós vamos ter um grande especialista da questão tributária, um dos maiores do Brasil, né? Eu tenho dificuldade de pronunciar o sobrenome dele, mas é o professor Eduardo Fagani, não sei pronunciar o sobrenome dele, mas ele é um dos maiores especialistas na questão tributária e ele vai ajudar a gente a compreender isso. O vídeo deve subir sábado à noite. Vai ter em modo estreia, vocês vão ver como é que vai estar. E nas sextas-feiras eu falo de filosofia popular, não é? Hoje vai ter um novo Filosofia Popular à noite também, falando de filmes, séries, quadrinhos, jogos e muito mais. Bem, gente, nós temos que falar da nova CPMF, nós temos que falar da demissão do Marcos Sintra. Como é que isso começou e do que é que nós estamos falando? Bem, o Paulo Guedes, em 19 de setembro do ano passado, teve uma conversa vazada em que ele sugeria a criação de novo do CPMF. O que é o CPMF? O CPMF é um imposto sobre transações financeiras. E ele trabalhou com a ideia de uma alíquota única, que, na minha opinião, não é boa, porque ela é sempre mais regressiva. Se você trabalha com a alíquota única, você taxa mais aqueles que têm transferências menores, ou seja, aqueles que não têm tanto dinheiro, ou têm menos dinheiro e tal. E você taxa menos proporcionalmente aqueles que têm transferências maiores e que têm mais dinheiro, mais ricos, né? Eu defendo sempre uma tributação progressiva, ou seja, alíquotas menores para transferências menores, alíquotas maiores para transferências maiores. Mas a gente sabe que eu e o Paulo Guedes a gente concorda em muito pouca coisa. Mas o Bolsonaro, assim que essa notícia vazou, já saiu dizendo que era mentira, que não tinha nada a ver e tudo mais. Por que o Bolsonaro fez isso? Não é porque o Bolsonaro entenda de economia e saiba que existe regressividade na proposta do Paulo Guedes. Não tem nada a ver com isso. É porque a CPMF foi um dos impostos que ficou muito mal vistos pelo empresariado brasileiro e ele queria tranquilizar o empresariado brasileiro que ele não traria esse imposto de novo. Então, ele lembrou que ele votou contra a CPMF, o retorno da CPMF, ele votou pela abolição da CPMF, então ele se posicionou lá atrás assim, e ele continuou se posicionando assim, inclusive mais recentemente, quando isso voltou. E aí é que nós chegamos no Marcos Sintra. Quem é o Marcos Sintra e o que é que ele tem a ver com isso? O Marcos Sintra é um assessor antigo do Paulo Guedes. A gente sabe que o Paulo Guedes foi o super-ministro da economia. E o Marcos Sintra defende a CPMF há muito tempo, há décadas, como um imposto muito importante. Né? E o Marcos Sintra recentemente foi demitido justamente porque ele disse novamente que o governo estaria estudando a possibilidade de recuperar o CPMF. No entanto, o Marcos Sintra já estava na mira do bolsonarismo há muito tempo. Ela era esperada há meses. Ela só não aconteceu antes porque o ministro da Economia salvava o economista Marcos Sintra daquela guilhotina toda hora, né? Sintra vem trombando com o governo. Eu estou aqui com a reportagem que eu vou colocar depois para vocês darem uma olhada, né? Está nos comentários fixados, né? Desde o começo, o Sintra vem trombando com o governo, inclusive com o próprio presidente Jair Bolsonaro. Ficou célebre o episódio ocorrido há 4 dias depois da posse. O presidente anunciou que elevaria o imposto sobre operações financeiras e que reduziria o imposto de renda de 27,5% para 25%. O que vocês vão ver na minha conversa com o professor Eduardo, vou chamar ele agora de professor Eduardo para não errar o sobrenome, que é o nosso imposto de renda, ele já é muito baixo em níveis internacionais, né?
Especialmente, e ele não é progressivo o suficiente. Na verdade, nós temos uma tributação muito alta sobre consumo, sobre produção, mas para os mais ricos o nosso país é quase que um paraíso fiscal, não é? Horas depois, o Sintra negou que haveria aumento do IOF e que correria redução do imposto de renda. Ele só não foi demitido porque o Paulo Guedes não deixou. Depois ainda teve mal-estar provocado por Sintra ao dizer que um novo imposto iria pegar até o dízimo das igrejas. Quem não lembra desse célebre episódio? Bolsonaro foi para a TV desmentir o para Bolsonaro aloprado chefe da Receita. Mas agora Sintra extrapolou. O secretário especial da Receita Federal, Marcelo de Souza Silva, subordinado de Sintra, anunciou que o governo, pretendia criar um novo imposto semelhante à antiga CMPF. Isso. Agora, o Sintra ele já estava na alça da mira do Bolsonaro há muito tempo, sobretudo depois que a Receita Federal passou a bisbilhotar declarações do imposto de renda de familiares do presidente, incluindo o filho Flávio e sua mulher Fernanda, o irmão Renato Bolsonaro e até o ex-sogro José Cândido Proscópio da Silva Vale. O mais grave, porém, foi o fato da Receita ter vasculhado declarações de 130 autoridades, incluindo os ministros do STF, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Como se vê, motivos para a demissão de Sintra não faltavam ao Bolsonaro. A criação do novo tributo, do CPMF, foi apenas a gota d'água. Mas a gente precisa compreender, e agora é uma coisa mais importante, que Bolsonaro, ele demitiu o Marcos Sintra e ele está nessa coisa assim tão forte contra o CPMF por motivos fundamentalmente políticos e simbólicos. Não tem muito a ver com o imposto em si. E por que o Marcos Sintra defende o CPMF? Por que Paulo Guedes agora está pensando em tributar lucros e dividendos? Uma coisa que eu sempre defendi e que se ele fizer, eu vou dizer que foi correto, mesmo sendo Paulo Guedes. Eles estão fazendo isso porque as contas públicas, segundo a nossa estrutura tributária atual, não fecham. E elas não fecham por quê? Porque nós taxamos muito em consumo, em produção, como eu falei, e nossos impostos em consumo já são altíssimos para os padrões internacionais. Não tem quase parâmetro nenhum para nossas taxas de impostos sobre consumo. Só que o nosso consumo, com a crise econômica, com o processo de quase que recessão técnica, não chegou ainda em recessão técnica, os números que saíram mais recentemente mostram que o Brasil deu uma reagida no PIB e aí não chegou na recessão técnica, mas os nossos números sinalizam para uma depressão do consumo. A reforma da Previdência vai gerar depressão do consumo. Depressão do consumo vai diminuir a arrecadação, porque se a nossa taxa tributária ela é maior sobre o consumo das famílias e as famílias pararem de comprar, de reduzirem bastante seu consumo, isso vai reduzir muito a arrecadação do governo federal. E aí o governo federal vai entrar em crise sem ter como investir, sem ter dinheiro para gastar, e vai ter que fazer mais cortes, e aí a crise se aprofunda, e Paulo Guedes está começando a ficar desesperado, e por isso ele está pensando em adotar. Não porque ele acredite, mas por absoluta necessidade, algumas ideias do campo da esquerda. E eu vou ler aqui justamente a reportagem que traz isso daqui, olha só. A reportagem que traz isso daqui. Segundo a Folha de São Paulo, Guedes quer dar ênfase à revisão da tributação sobre os mais ricos, com ampliação da base tributária sobre as altas rendas. Pauta de quem? Da esquerda. Além da tributação sobre dividendos empresariais. Quantas vezes eu falei isso aqui no canal? Perdi de conta. Estão sendo analisados instrumentos como limite de isenção à moléstia grave, redução de descontos e revisão sobre aplicações financeiras. Outra coisa que eu já defendi aqui também. A Folha destaca estudos da Receita Federal de que os contribuintes do topo da pirâmide pagam menos impostos proporcionalmente às classes mais baixas. Quem foi que disse isso aqui? Eu. Principalmente pelos benefícios previstos em aplicações financeiras como dividendos e fundos exclusivos de investimento, que a reportagem não disse, mas no Brasil eles são isentos de tributação. Não tem tributação nenhuma. Então se você concentra dividendos em ações e você ganha muitos dividendos empresariais, você escapa, você tem uma renda não tributada, né?
O jornal O Globo também aponta que o ministro da Economia já estuda opções para desonerar a folha de pagamentos sem a nova CPMF. Uma das propostas em discussão é a do economista Aloysio Araújo, professor da Getúlio Vargas e do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA. O pesquisador que participa de reuniões com Guedes desde que o governo começou sugere a desoneração da folha possa ser compensada, num primeiro momento, por outras fontes de arrecadação, tanto na tributação de imposto de renda sobre dividendos, como cortes na contribuição do Sistema S e elevação das alíquotas, e aí vem a parte ruim, de um futuro imposto sobre o consumo. Gente, imposto sobre o consumo é justamente onde a gente não pode aumentar mais as alíquotas. Imposto sobre o consumo é a área na tributação brasileira mais sobretributada. Eu não sei o que é que esse economista Aloysio Araújo está pensando, ou que tipo de imposto seria esse sobre o consumo, mas o único lugar no consumo que a gente poderia aumentar a alíquota são os chamados artigos de alto luxo, consumidos apenas pelos super ricos, nem a classe média consome. Nós estamos falando de iates, nós estamos falando de diamantes. Só os itens de alto luxo, que é um segmento bem restrito do consumo brasileiro, poderiam ter um novo imposto de consumo. O resto, se nós aumentarmos o imposto sobre consumo, nós vamos deprimir o consumo, não vai aumentar a arrecadação. Quer dizer, é um cenário absolutamente trágico, né? Enfim, então nós precisamos compreender essa situação para entender que por linhas tortas e por uma necessidade de equilibrar o orçamento, pode ser que o governo Bolsonaro proponha algumas coisas poucas corretas, o Paulo Guedes propõe algumas coisas poucas corretas, não por ele concordar com a gente, mas por não ter outro lugar de onde tirar o dinheiro. Ou seja, algumas das propostas, porque especialistas estão sendo consultados, são coisas meramente matemáticas. Se você tentar tirar dinheiro da produção ou do consumo, na produção você vai desindustrializar ainda mais o Brasil e no consumo você vai deprimir ainda mais o consumo. Nenhuma das duas, elas já chegaram no ponto da estagnação. Você não tem mais para onde ir. Então, sobra você taxar onde? Renda dos mais ricos, dividendos empresariais, lucro de bancos, e, enfim, o que eu defendo aqui no canal desde sempre. Então, por linhas tortas, o governo, para sobreviver, olha que ironia, para sobreviver, talvez chegue nisso. E isso por isso que é tão importante vocês assistirem minha conversa com o professor Eduardo. Porque a reforma tributária, ela oferece a melhor oportunidade que a esquerda já teve recente. Por quê? Porque essa é a reforma que permite que a gente demonstre que a direita predominantemente defende os privilégios dos especuladores financeiros, dos bancos e das grandes corporações empresariais e dos super ricos. E se Guedes defender o que está sendo dito nessa reportagem do Infomoney, que são coisas boas, a gente tem que demonstrar, porque o que ele vai defender são alíquotas insuficientes. Ele não vai defender alíquotas verdadeiramente suficientes para mexer nos mais ricos, e a gente sabe por quê, porque ele é ligado a banqueiros. Então ele não vai poder ter força política para isso. Essa vai ser a oportunidade, caso isso ocorra, que eu considero improvável, mas pode acontecer, o Infomoney pode estar correto. Se isso acontecer, é o momento da gente dizer sim, tem que taxar lucros e dividendos, sim, tem que taxar mais a renda de forma progressiva, sim, nós temos que criar progressividade. Você não está errado nesse aspecto, Paulo Guedes, caso ele defenda isso. Mas as alíquotas que você propõe são absolutamente insuficientes. E nós temos que defender radicalmente uma diminuição dos impostos sobre consumo e sobre produção, coisa que ele não vai defender. Justamente pelos compromissos dele, porque ele vai querer equilibrar as contas, sempre não pesando muito nos mais ricos. Ele está pensando em pesar um pouco nos mais ricos por absoluto desespero. Por absoluto desespero, porque ele sabe que se ele não fizer isso, o governo vai a vinagre. O governo, entendeu? Economicamente, em 2 anos, ele quebra. O Estado brasileiro vai quebrar. Então, não é bondade, não é por convicção, é por necessidade absoluta.
por questões matemáticas. Não à toa, algumas das pessoas que têm orientado ele são matemáticos. Mas aí a gente vai ter a oportunidade de ouro de apontar que ele está pesando ainda muito, o governo está pesando muito nos mais pobres e na produção. E tem que pesar nos super ricos, nas grandes corporações empresariais, nos bancos e nos dividendos das grandes empresas. E na renúncia fiscal, que é um absurdo no Brasil, o que a gente faz em renúncia fiscal. Isso só no governo federal, mas como o professor Eduardo vai mostrar, a gente nem sabe quanto é o tamanho da renúncia fiscal nos estados. Então, gente, assistam minha conversa com o professor Eduardo e vamos compreender essa questão de fato como ela é e não apenas essa compreensão mais simples, né? Marco Sintra ele foi demitido justamente porque ele estava pensando em formas de salvar o orçamento, porque ele é um economista responsável, embora com uma visão de mundo diferente da minha, e ele olhou e disse, olha, se a gente não fizer alguma coisa aqui, não vai ter dinheiro. A gente precisa reestruturar. Discordo do caminho dele. Embora defenda a CPMF, defenda a CPMF radicalmente diferente da dele. Mas ainda assim, é absolutamente possível equilibrar as contas do Estado brasileiro. Mas a nossa tributação é uma das maiores injustiças do nosso Estado. E nós temos que, por isso, aproveitar esse momento para engajarmos numa luta fortíssima contra essa tributação absolutamente injusta que serve para concentrar cada vez mais riqueza em quem tem mais. Enfim, gente. Era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Acabei falando demais. Mas se vocês gostam do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like e compartilhar. Eu fiz algumas mudanças aqui no software da câmera e no software de áudio. Espero que tenha dado uma melhorada. O canal está sempre tentando, eu estou sempre tentando melhorar aí o conteúdo para vocês. Eu nem sempre sei exatamente como fazer, mas tento. Né? Se você gosta do que a gente faz, então divulgue o nosso material e quem sabe se torne um apoiador. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.